A todos. Obrigado, Estevam. Boa tarde a todos. Gostaria de primeiramente agradecer a presença nesse primeiro workshop latino-americano de análise de imagens, que a gente vai trabalhar nisso durante essa semana, começando hoje com uma introdução ao Cell Profiler, depois na quarta com uma introdução ao Cell Profiler associado a plugins de Deep Learning e Machine Learning, e na sexta-feira uma novidade do grupo do Cell Profiler, que é um novo software chamado Pixime, que permite a utilização de Deep Learning sem precisar instalar nenhum software no nosso computador. Um verdadeiro marco para a gente. Gostaria de agradecer o Esteban e a Paula pela organização do workshop e pelas comunicações, e dizer que os slides estarão disponíveis logo depois da aula, assim como a gravação deste vídeo. Então, não se preocupem em tirar print screens da tela, nada disso, que a gente vai disponibilizar isso para vocês. É, Então, sem mais delongas, gostaria de apresentar os nossos tutores de hoje, Esteban e Paula, que são pós-docs no Broad Institute of MIT and Harvard, que é o laboratório que é responsável por manter o Cell Profiler. Fernanda é pós-doc atualmente no Max Planck Institute, na Alemanha. Ela também trabalhou no laboratório do Broad Institute, durante a BEP dela no doutorado. E o Yuri, que é funcionário do INCORE, trabalha com análise de imagens e aquisição de imagens aqui em São Paulo. E eu apresentando aqui do Cefap, da USP, como analista de imagem e especialista em aquisição de imagens também. O nosso cronograma de hoje é relativamente extenso, mas a gente vai tentar deixar isso da forma mais interativa possível. Então, no primeiro momento, eu vou dizer para vocês por que a gente precisa de um software de análise de imagens, depois eu vou falar sobre o Cell Profiler, propriamente dito. A gente vai fazer um intervalo rápido de 10 minutos só para a gente distribuir vocês nas salas de discussão, né, para que vocês realmente, de fato, consigam operar o nosso software, e depois nós partimos para a parte prática, que é um pipeline relativamente simples de segmentação, em que a gente vai conseguir utilizar o seu Profiler para extrair medidas e métricas das nossas células. Em relação aos materiais, a gente pode fazer o download do Cell Profiler utilizando o site do Cell Profiler, e as imagens que nós vamos utilizar hoje, e o pipeline que nós vamos utilizar hoje, também podem ser encontrados no site do Cell Profiler dentro de tutoriais. Eu acho que o Esteban e a Paula eles podem compartilhar o link aqui no chat também para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem perguntar também via chat. Então, realmente, a Paula e a Fernanda já colocaram no chat os links, tanto do seu Profiler quanto do tutorial que nós vamos desenvolver hoje. É, E aí, por que nós precisamos de uma análise de imagens, um software de análise de imagens? Isso acontece porque o nosso cérebro ele não foi feito para realizar quantificações. Na verdade, o nosso cérebro ele é tão especializado em procurar diferenças entre estruturas que ele acaba nos pregando peças. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem uma imagem, aparentemente uma imagem colorida, e aqui do lado direito, deixa eu só pegar meu pointer. Hum, isso. Conseguem ver o meu pointer? Ah, Sim. sim, perfeito. E aqui do nosso lado direito nós temos duas células em que nós teoricamente estamos interessados em saber a expressão dessa proteína ou desse marcador nuclear, e que aparentemente a célula B tem um núcleo mais claro do que a célula A. E aqui, nessa parte de baixo, a bolinha C aparentemente é maior do que a bolinha D, mas tudo isso acontece porque o nosso cérebro ele tenta encontrar diferenças sempre que nós olhamos para alguma imagem. E aí, como nós podemos observar aqui do nosso lado esquerdo, essa imagem
essa fotografia das pessoas usando o computador, ela na verdade é uma imagem branca e preta com listras coloridas. E aqui, se olharmos para as células A e B, a gente vai observar que o nível de brilho do núcleo A e do núcleo B é exatamente igual, que varia o contexto da célula, o citoplasma da célula, ele tem uma cor diferente, e isso nos induz ao erro. Então, o nosso cérebro ele tenta encontrar essas diferenças e isso pode explicar porque às vezes nós olhamos para duas imagens, por exemplo, de um grupo controle e um grupo tratado, a gente acha que tem alguma diferença e quando a gente quantifica isso, a gente não observa nenhuma diferença ou isso não gera nenhuma diferença estatística, porque o nosso cérebro ele realmente pode estar pregando essa peça na gente. E por isso é tão importante quantificar e realmente extrair números das nossas imagens. E isso só é possível, a extração de números ou dados quantitativos só é possível em imagens biológicas, porque por trás dessa belíssima imagem de mitocôndrias em células, então as mitocôndrias estão marcadas com um marcador verde neste caso, se a gente olhar para esse pequeno quadradinho aqui, a nível do que o computador enxerga, ou a nível de como o computador reproduz esse dado para a gente vai entender que as imagens digitais, elas nada mais são do que uma matriz de pixel. E essa matriz de pixel, ela está povoada com valores de intensidade, que cada pixel nessa matriz equivale a uma representação espacial e cada um desses pixels, neste caso dessa imagem, pode variar entre 0 e 255 numa escala de cinza, em que 255 seria o mais brilhante e o 0 o mais escuro. Se essa imagem ela é composta por uma matriz de números, isso significa que nós conseguimos extrair esses números, e uma vez que é um número, a gente consegue caracterizar, ou a gente consegue quantificar estes números, trazendo então de uma imagem biológica um dado de fato quantitativo. E por que nós devemos automatizar essas, essas análises e não fazer elas como a gente faz, por exemplo, uma a uma no ImageJ ou em algum outro software que a gente simplesmente pega uma imagem, processa e depois processa outra em sequência? Porque uma vez que você faz uma análise de imagens de forma manual, isso insere inúmeros viés ou inúmeras variáveis na sua análise de imagem. Então, como que eu, por exemplo, poderia analisar essas imagens no ImageJ sem perfil automatizado? Seria pegar essa imagem aqui e em cada uma dessas células eu vir aqui e traçar o que seria a borda de cada uma dessas células. Se eu fizesse isso, primeiro eu gastaria muito tempo desenhando a borda dessas células, e segundo, se eu desenhasse a borda dessa célula ou se qualquer um de vocês desenhasse a borda da célula, ou a borda dessas células, a gente teria um resultado relativamente diferente. Às vezes um desvio padrão maior, às vezes com um desvio padrão menor, mas no final das contas nós teríamos dados quantitativos diferentes que variam de acordo com o observador ou a pessoa que está fazendo a nossa análise. Então, a ideia de automatizar é que a gente torne esse trabalho mais rápido e menos tedioso. Esse Essa automatização ela pode ser mais sensível do que o olho humano em termos de precisão de anotação. A gente pode, se a gente está automatizando, extrair várias métricas simultaneamente, não uma única métrica ou um par de métricas. Isso permite a quantificação de uma heterogeneidade da nossa população, ou seja, a gente consegue quantificar mais eventos, porque imagina se a gente tem que anotar todas as células nessa imagem, a gente gastaria, digamos, 20 a 30 minutos por imagem. Então, uma das coisas que nós fazemos quando nós fazemos análise manual é diminuir o número de eventos a ser analisado. Então, isso acaba impactando no nosso poder estatístico no final e no nosso poder de quantificação e avaliar essa heterogeneidade da população. Isso torna a nossa objetiva, eh, desculpa, a automatização torna o nosso análise mais objetiva, porque a gente tem um começo, um meio e um final, e isso é reprodutível, o que é muito importante em termos de extração de dados biológicos. É, Aqui a gente apresenta para vocês um fórum chamado Image.sc, que é um fórum de desenvolvedores de softwares gratuitos
para análise de imagens, e eu vou falar sobre estes softwares ao longo da semana, e não todos eles, mas alguns deles ao longo da semana. Mas é super importante lembrar que a gente tem essa comunidade aberta para vocês, para nós nos consultarmos e utilizarmos essas ferramentas gratuitas para análise de imagem. Dentro deste conjunto de softwares, nós temos o Cell Profiler. Isso significa, então, que os desenvolvedores do Cell Profiler, eles participam ativamente desse fórum. Então, se vocês têm alguma pergunta em relação ao software Cell Profiler, tanto do caráter de desenvolvimento, quanto dúvidas de protocolos ou pipelines, ou estão com algum tipo de dúvida ao desenvolver o seu protocolo de análise, vocês podem entrar neste fórum e fazer a pergunta ou procurar por uma pergunta similar à, à que você tem e talvez você já tenha uma resposta ou já tenha um pipeline pronto para responder a sua pergunta neste fórum, por exemplo. Ou eu não quero usar o seu profiler, eu quero usar um outro software, por exemplo, como o ICE para fazer minha análise, você pode vir aqui e fazer a mesma pergunta para diferentes desenvolvedores e ter essa resposta. A nossa experiência com o tempo de resposta, pelo menos o Cell Profiler, é de mais ou menos 24 horas. Em termos de, eu fiz uma nova pergunta no fórum, em menos de 24 horas alguém deve me responder, e é o que a maioria desses desenvolvedores tem feito, então um tempo de resposta bem agradável, digamos assim. Dando continuidade, eu vou falar mais agora sobre o Cell Profiler, sobre o nosso software, e dando um panorama inicial, o Cell Profiler é um programa gratuito de código aberto para análise de imagens. Isso significa que nós não precisamos pagar para utilizá-lo. Ele foi construído e é otimizado para análise automatizada de um grande número de imagens, porque ele trabalha com pipelines e fluxos de trabalho. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo da aula de hoje, mas a ideia é que vocês, sem conhecimento de programação, consigam executar a mesma operação matemática em centenas ou em centenas de milhares de imagens, porque esse programa ele foi projetado por biólogos e para biólogos. Ele tem uma flexibilidade gigantesca. Se não me engano, até a última atualização nós tínhamos mais de 90 módulos que iriam interagir com os dados para produzir diferentes resultados. Uma parte muito importante do seu Profiler é que ele é compatível com qualquer plataforma de sistema operacional, Linux ou Mac. Então, isso não é um limitante. Então, se você só trabalha com Linux, você pode trabalhar com o seu Profiler. Se você trabalha só com Windows ou só com Mac. E, além disso, o seu Profiler roda em batch mode não, em modo de programação. Então, você pode rodar ele via linha de comando sem nenhum problema também. O software foi desenvolvido há mais ou menos 20 anos atrás e continua sendo desenvolvido, então esse desenvolvimento ele é ativo e ele é composto principalmente por essas pessoas que estão aqui embaixo. As pessoas que estão envoltas por um quadrado verde têm um background em biologia, e os que estão circulados ou estão contornados por azul, tem um background em matemáticas ou em ciências da computação. Então, é sempre um desenvolvimento em paralelo com pessoas da computação e pessoas da biologia para que a gente consiga conversar e ter uma linguagem um pouco mais acessível para a gente. A ideia do SciProfiler é que a gente consiga montar um pipeline. Pipeline nada mais é do que uma sequência de operações em que a gente carregue várias imagens neste programa, a gente pré-processe, a gente vai entender essas etapas. Depois que a gente pré-processa essas imagens, a gente vai identificar os objetos. Uma vez que esses objetos estão identificados, nós podemos extrair medidas dessas a gente consegue extrair essas medidas. Uma vez que nós extraímos as medidas, nós podemos exportar estes dados para as planilhas de Excel ou para databases como SQL e processar isso e trabalhar com esses dados a posteriori. A ideia de cada um dos módulos
é que, e aí cada uma dessas etapas que eu mencionei para vocês, elas podem ser populadas ou povoadas por módulos. A ideia é que você tenha uma entrada no módulo, e aí essa entrada pode ser uma imagem, um objeto, uma medida, e cada um dos módulos vai processar esse material, esse objeto, essa imagem, e vai ter um resultado, que é uma saída, pode ser uma imagem, pode ser um objeto, pode ser uma medida, ou pode ser algum outro resultado disso aqui. Então, a ideia é que a gente construa esse pipeline juntando uma sequência de módulos que fazem operações pré-definidas, que nós vamos discutir ao longo da aula. Para aqueles que nunca abriram o Cell Profiler, essa é a janelinha inicial, na verdade, é a interface principal do Cell Profiler. E essa primeira etapa da aula eu vou discorrer um pouquinho sobre como que o Cell Profiler é arranjado, digamos assim, ou como ele é distribuído. Então, se a gente olhar para o subprofiler, para a janela do subprofiler, nessa região do lado esquerdo da nossa janela, nós temos o painel de desenvolvimento do nosso pipeline. Então, aqui essa região onde nós temos todos os nossos módulos, e a gente vai falar sobre eles, né, mais para frente. Aqui em cima nós temos um bloco de notas em que nós podemos escrever aquilo referente ao nosso pipeline ou aquilo que vocês julgam necessário para aquele módulo específico, de decisões que vocês tomam. Ah, neste caso eu vou escolher um tamanho XY de célula porque eu quero analisar somente as células pequenas. Vocês podem colocar isso nesse bloquinho de notas aqui para facilitar é, a identificação a posteriori, uma vez que a documentação é super importante em qualquer tipo de análise de dados. E aqui, esse quadrado gigantesco aqui, que fica bem ao centro, é o painel de configuração do módulo, e para cada um dos módulos, este painel ele vai variar de acordo com os inputs e os outputs necessários, ou seja, as entradas e as saídas, e as operações que cada um desses módulos executam. Então, essa aqui é a parte de configuração que nos cabe, assim como a ordem dos módulos que nós vamos adicionar aqui. Nós entendemos que começar a trabalhar em um software novo exige uma curva de aprendizado, que às vezes é um pouco mais íngreme, às vezes nem tanto. E pensando muito nisso, a equipe do Cell Profiler adicionou botões de interrogação por todo lugar que você olha no software. Então, se você olhar aqui embaixo ou na frente de cada uma das ferramentas da configuração do módulo, vocês vão ter um botãozinho de interrogação, e esse botão de interrogação nada mais é do que um link direto para o manual do Cell Profiler. Então, uma vez que você clica neste botãozinho, nessa ponto de interrogação, ele vai abrir uma janelinha explicando o que aquela função ou aquele módulo ou aquela configuração quer dizer. E a tentativa do seu profiler, da equipe do seu profiler, é que essa explicação seja o mais biológica possível. Então, nada de utilizando esse algoritmo, você vai extrair a raiz quadrada de 5, mas sim, se você utilizar esse algoritmo, ele vai funcionar melhor para a segmentação de células que têm um background mais alto do que o mais baixo, por exemplo. Essa é a tentativa, para que isso se torne mais legível, para que essas ferramentas e essas configurações se tornem mais legíveis para nós, biólogos e biomédicos. É, Vou falar um pouquinho sobre as imagens que nós vamos utilizar hoje durante o nosso exercício. As imagens que vamos usar hoje são provenientes de uma coleção do Broad Bioimaging Benchmark, que na verdade são células U2OS adquiridas em 5 canais no protocolo de Cell Painting, que é um outro protocolo desenvolvido pelo laboratório. O ensaio de Cell Painting, na verdade, é um ensaio genérico em que você basicamente coloca 5, 6 marcadores relativamente promíscuos, um para núcleo, outro para retículo endoplasmático, outro para nucleolo e RNA plasmático, outro marcador para mitocôndria, um marcador para actina, Golgi e membrana plasmática, e com isso você basicamente pinta toda a sua célula ou várias estruturas celulares em cada uma das suas células,
E uma vez que você consegue adquirir isso, isso nos gera o que a gente chama perfil celular a partir da extração disso. Hoje nós temos um pequeno dataset de 50 dessas imagens, que compreendem 10 campos adquiridos em 5 canais e que representam 5 postos de controle de um experimento de uma placa de 384. Só para vocês terem uma ideia do dataset que nós vamos trabalhar hoje, mais tarde. Bom, o objetivo do seu profiler e o objetivo hoje é que a gente crie um pipeline de análise para detectar diferentes regiões de interesse nas imagens e realizar medições dentro delas. É, então, aqui, essa é a ideia do nosso pipeline. Então, a gente tem toda uma sequência de importar as nossas imagens, depois nós vamos segmentar novamente, realizar as medidas, exportar essas medidas. Cada uma dessas etapas a gente vai discutir um pouquinho como acontece, por que nós precisamos de cada uma delas para executar uma boa análise de imagens. É, Antes de dar sequência, eu preciso elucidar alguns conceitos, na verdade, que eu devo falar ao longo da aula de hoje. O principal deles é o de segmentação. Então, segmentação nada mais é do que transformar uma imagem em objetos. Então, a segmentação envolve a identificação e isolamento de pixels da nossa imagem original, que corresponderiam a uma estrutura correspondente, um objeto correspondente. No caso dessa primeira imagem aqui, é a imagem de núcleos de células. Se nós fazemos a segmentação, a gente transforma essa imagem de núcleos, que basicamente é uma imagem pixelada, em objetos em que nós conseguimos saber quais pixels pertencem a quais objetos, e com isso a gente consegue extrair medidas. Nessa segunda imagem, nós temos as imagens dessa célula como um todo, e aqui nós estamos segmentando a célula como um todo e não somente o núcleo, e isso vai gerar o que a gente chama de objetos, novamente, em que a gente consegue rotular esses objetos, dizendo que os pixels que estão embaixo deste componente azul, eles pertencem a essa célula específica. Então, todas as medidas que forem feitas para este conjunto ou para esse objeto, eles vão se referir aos pixels pertencentes a essa célula específica. É, Para a gente iniciar o nosso pipeline, normalmente a gente precisa importar as nossas imagens, e é isso que a gente vai fazer no primeiro momento. Então, no Cell Profiler, ao contrário de outros programas, a gente vai fornecer, ou a gente vai colocar todas as imagens de interesse dentro do Cell Profiler de uma única vez, e isso pode ser feito a, a gente arrastando a pasta inteira com todas as nossas imagens, ou imagem por imagem para a região de interesse. E, e para fazer isso, a gente precisa de alguns módulos específicos, que são o que nós chamamos de módulos de entrada. Os módulos de entrada, na verdade, eles nada mais são módulos que organizam os nossos dados dentro, ou as nossas imagens dentro do software Cell Profiler, porque uma vez que ele vai trabalhar com centenas de imagens, ou dezenas, centenas ou milhares de imagens, a gente precisa organizar isso de uma forma que seja entendível para o nosso software. É, e isso nos permite, então, que a gente trabalhe com um ou mais canais ao mesmo tempo, e permite que a gente defina, por exemplo, grupos dentro de placas, ou a gente coloque, por exemplo, imagens tridimensionais para que elas sejam reconhecidas como imagens tridimensionais. Isso permite que a gente extraia informações úteis dos arquivos, como aqueles metadados, como a informação de, por exemplo, qual o tratamento aquela célula recebeu, ou a gente pode simplesmente nomear e agrupar aquelas imagens. Muito importante ressaltar que esses 4 primeiros módulos, que são os módulos de imagem, metadados, nomes e tipos e grupos, eles são é, obrigatórios em todos os pipelines do Cell Profiler. Eles vão sempre trabalhar juntos e sempre estarão presentes, mas nem sempre eles precisam estar ativos para que o nosso pipeline
funcione, porque nem sempre nós temos metadados para extrair das nossas imagens, nem sempre nós queremos agregar ou agrupar as nossas imagens, então nós temos opções de ativar ou desativar esses módulos ao longo da nossa jornada dentro do seu Profiler. Então, como que a gente coloca essas imagens dentro do seu Profiler? Da forma mais simples possível. Então, se nós abrirmos o software Cell Profiler, clicarmos aqui no módulo Imagens, essa é a janelinha que vai aparecer para a gente. A forma mais simples de se colocar imagens dentro do seu Profiler é simplesmente arrastar as imagens do seu computador, de uma pasta de um computador para cá. Você pode arrastar tanto a pasta como um todo, quanto imagem por imagem, ou você pode clicar com o botão direito e importar essa imagem também aqui dentro. Assim como qualquer outro módulo do seu Profiler, existem configurações que nós podemos utilizar dentro deste módulo de imagens também. E aqui embaixo nós podemos, por exemplo, filtrar, porque às vezes nós carregamos uma pasta com centenas de imagens e além das imagens ali nós temos um arquivo de Word ou um arquivo de texto, um arquivo de Excel que contém, por exemplo, as informações da placa que nós fizemos ou as informações do experimento que não são necessariamente uma imagem. Então, o que o Cell Profiler permite neste módulo é que a gente filtre os arquivos somente como imagens, e aí com isso a gente consegue carregar uma pasta sem precisar selecionar quais arquivos são imagens, quais arquivos não são imagens, e aqui dentro do Cell Profiler a gente simplesmente separa eles e passa para frente no, no próximo módulo somente os arquivos de imagem, o que facilita muito em termos de organização porque, sabe, se a gente começar a pegar imagem por imagem, colocar dentro do software, a gente pode esquecer uma ou outra, ou isso pode gerar algum tipo de confusão. É muito mais fácil arrastar tudo e filtrar dentro do Cell Profiler, por exemplo. Uma parte importante do Cell Profiler é como que a gente observa as imagens dentro do Cell Profiler. Então, uma vez que a gente tem as nossas imagens aqui, nesse campo de imagens, a gente pode clicar duas vezes na imagem. Uma vez que nós clicamos duas vezes na imagem, a imagem abre. Então, o Cell Profiler ele tem um leitor de imagens que vai abrir essa imagem. E nessa janelinha nós temos algumas ferramentas que nós podemos manipular essa imagem. As principais ferramentas elas estão aqui em cima. Então, essa primeira casinha ele volta a imagem para o tamanho inicial dela, ou o tamanho real dela. Aqui nessa ferramenta de zoom, a gente consegue simplesmente dar um zoom na imagem. Nessa ferramenta que são as setinhas, a gente consegue, depois que a gente deu o zoom na imagem, a gente consegue movimentar essa imagem. Depois disso, nós temos uma outra ferramenta, que é uma ferramenta de régua, que nos permite medir objetos, o que é muito importante, porque uma vez que vocês carregam a imagem dentro do seu profiler, no seu profiler ele ignora a informação de micrômetros por pixel. Isso foi uma decisão que foi feita no desenvolvimento, uma das primeiras decisões do desenvolvimento do software para fazer uma normalização. Então, uma vez que nós carregamos a nossa imagem no seu profiler, ele vai trabalhar com a nossa imagem em pixel e não em escalas de micrômetros ou nanômetros. E depois, no final, a gente pode reconverter isso para a escala de micrômetros, como a gente está acostumado, mas por uma questão prática de compatibilidade de algoritmos, o Cell Profiler converte tudo para pixel. Então, se a gente utilizar essa ferramenta de medidas, essa reguinha, clicar, segurar e puxar, essa barrinha ou essa régua azul vai aparecer e aqui no nosso canto inferior direito a gente vai ter a medida dessa linha em pixel, o que vai ser muito importante porque grande parte das nossas decisões de segmentação a posteriori vão ser baseadas no tamanho do nosso objeto de interesse. Então é importante que a gente saiba mais ou menos o tamanho do nosso núcleo para dizer para o software, bom, eu estou procurando núcleos que variam entre 20 e 40 pixels de diâmetro, por exemplo, porque aí ele consegue filtrar coisas que são maiores ou menores do que esses núcleos, o que nos ajuda muito nos processos de segmentação e identificação das células.
Além disso, se a gente parar o nosso mouse em cima de qualquer região da imagem, isso vai mostrar para a gente a posição XY do nosso cursor e a intensidade daquele pixel, o que vai ser muito bom para a gente também, porque além de saber a medida, a gente precisa saber mais ou menos a intensidade do pixel que a gente está procurando na hora de segmentar um objeto de interesse. E simplesmente parando o nosso mouse em cima da imagem, a gente consegue descobrir esse valor de intensidade. Outra decisão que foi tomada dentro do Cell Profiler é que, uma vez que as imagens de microscopia ou imagens como um todo, elas são adquiridas em diferentes profundidades de pixel, isso significa que existem imagens que são adquiridas em 8 bits, em 10 bits, em 12 bits, em 16 bits, e isso poderia gerar uma confusão e uma incompatibilidade de alguns módulos com essas propriedades de pixel. O Cell Profiler converte os nossos pixels entre 0 e 1 sempre na entrada, então, isso significa que, se você tem uma imagem que o valor da escala de cinza dela varia entre 0 e 255, no ImageJ, por exemplo, dentro do seu profiler, essa mesma imagem vai ter uma variação de intensidade entre 0 e 1. Isso, mas isso depois a gente consegue converter, isso não vai alterar os valores, basicamente, isso não vai alterar a quantificação, é só uma outra forma de quantificar e lidar com os dados de uma forma mais compatível entre todos os nossos módulos. Bom, nem sempre quando a gente abre a nossa imagem dentro do seu Profiler ou em qualquer outro programa, ela está pronta para visualização. Sabendo disso, se a gente abre a nossa imagem, clica com o botão direito em cima da imagem, a gente pode ajustar brilho e contraste, e isso nos auxilia na visualização de objetos e de eventos. Hum. Nós entendemos também que os módulos de entrada são um capítulo à parte dentro do Cell Profiler, então a gente pode fazer inúmeras coisas com os módulos de entrada, desde carregar todos os metadados pertencentes àquele experimento, assim como classificação em grupos e tudo mais. Sabendo disso, existem um tutorial dos módulos de entrada em inglês, que a gente tem no blog do laboratório. E nós também temos um vídeo tutorial, também em inglês, discorrendo módulo por módulo, para que vocês entendam como esses módulos funcionem. Hoje é um workshop introdutório, então a gente não tem tempo para falar sobre cada um desses módulos de entrada, mas eu super recomendo que vocês acessem esses vídeos, principalmente se vocês querem entender um pouco melhor de como funciona essa maquinaria de aproveitar os dados que já estão nas imagens de vocês e extrair isso a favor de vocês. Bom, uma vez que nós carregamos as nossas imagens, então essas imagens estão disponíveis dentro do nosso pipeline ou dentro do nosso programa, a gente pode partir para a etapa mais divertida, digamos assim, da análise de imagens, pelo menos é a etapa que eu mais gosto de fazer, que é a segmentação, que é transformar a imagem como a gente já conhece, uma imagem que saiu do nosso microscópio ou saiu do nosso aparelho, e transformar isso em objetos que vão me gerar medidas depois. E aí, para isso, existem alguns módulos específicos que vão nos permitir segmentar os núcleos, as células e o citoplasma, igual a gente pode observar aqui, os núcleos, a célula como um todo e o citoplasma, e a gente vai discorrer sobre cada um desses módulos e como a gente pode fazer isso. Antes de mostrar para vocês como fazer isso, eu preciso dizer como que a gente adiciona um módulo dentro do seu Profiler. Então, uma vez que nós temos aqui, e isso aqui é um pipeline já montado, essa não é a cara do seu profiler quando você abre. Quando você abre o seu profiler, normalmente ele vai ter somente os módulos de entrada colocados, então imagens, metadado, nomes e tipos e grupos. E aqui é onde nós podemos montar o nosso pipeline. Para a gente adicionar novos módulos, a gente pode clicar duas vezes nessa região
ou nós podemos clicar nesse botãozinho de mais. Isso vai abrir essa janelinha de adicionar módulos, em que nós podemos escolher um ou vários desses módulos e ir adicionando isso de forma sequencial. Importante lembrar que dentro da aba de módulos existe um botão de busca, em que você pode simplesmente começar a digitar o nome do módulo e ele vai filtrando esses módulos. E é importante ressaltar que os módulos dentro do seu Profiler eles são separados em categorias. E essas categorias são de processamento de arquivo, que basicamente lida com entrada e saída de imagens e arquivos. Tem módulos na categoria de processamento de imagens, são várias ferramentas de pré-processamento, a gente vai falar sobre isso também, que basicamente elas permitem que vocês interajam com as imagens de vocês para que elas fiquem mais fáceis de serem processadas. Nós temos os módulos ou a categoria de processamento de objetos, que é onde nós identificamos e fazemos modificações nesses objetos, caso a gente tenha interesse. Nós temos a categoria de medidas, que é basicamente extensa, igual a gente pode ver aqui. Temos mais de 10 módulos de medidas dentro do SAProfiler. Nós temos a categoria de visualização de dados. Nós temos uma categoria de módulos avançados, que geralmente estão relacionados com análises tridimensionais. E nós temos também um módulo, ou uma categoria de módulos específicas para lidar com C. elegans, que são aqueles vermezinhos, como eles têm uma forma muito diferente de uma célula, então alguns algoritmos funcionam melhor para esse tipo de estrutura. Então, todos aquelas pessoas que trabalham com vermes ou com estruturas que são mais filamentosas podem é, se beneficiar utilizando essas ferramentas específicas para C. elegans, por exemplo. Falando ainda sobre o seu profiler, a gente precisa dizer que o seu profiler ele funciona em dois modos. Um modo que é chamado de modo de teste e um segundo modo que é o modo de análise. A grande diferença entre eles é que o modo de teste, que é esse Start Test Mode, ele executa módulos um por um ou sequência por sequência em uma única imagem por vez. Enquanto o modo análise de imagens, ele executa todos os módulos em todas as imagens. Por que que existem esses dois módulos? Porque dois modos de operação? Porque o modo de teste é a forma como nós criamos o nosso pipeline. Então, uma vez que a gente entra no modo teste, a gente pode adicionar vários módulos e ir testando, ver se esses módulos estão fazendo aquelas operações da forma como nós queremos. Uma vez que nós temos o nosso pipeline todo montado, a gente pode sair do modo teste e entrar no módulo de análise de imagens, em que ele vai rodar toda essa sequência de módulos em todas as nossas imagens e produzir as nossas planilhas e nossas imagens finais. Tá? Então, é só uma forma que nós temos de criar o pipeline num modo mais simples, sem que você rode todas as imagens, e depois a gente tem um modo que vai analisar todas elas. Bom, uma vez que nós entramos no modo de teste, o que acontece é que aparecem vários novos ícones. Então, enquanto nós temos aqui nessa janela somente um olhinho aberto e um checkbox com um tiquezinho verde, quando a gente entra no modo de teste, aparecem novas funções aqui. A principal questão aqui é que, por exemplo, ele nos mostra onde ou em que parte do pipeline nós estamos. Então, neste caso aqui, esse botãozinho de play cinza significa que esse módulo ele foi rodado e que este próximo módulo, que é o de identificação de objetos secundários, está pronto para ser rodado. Se nós clicarmos em Step aqui embaixo, isso vai rodar um único módulo, que é este módulo de interesse. Aqui nós podemos ver que o módulo
pode estar ativo no pipeline ou desativo no pipeline, dependendo daquilo que nós queremos fazer. Então, uma vez que vocês querem selecionar esse módulo para que ele rode no pipeline, a gente seleciona o checkbox. Se a gente desselecionar o checkbox, ele fica inativo. Às vezes, o que acontece é que durante a criação do nosso pipeline, a gente tem erros de configuração do módulo. E aí, essa mensagem vai aparecer. Então, o módulo, em vez de ficar com um tiquezinho verde, ele vai ficar com essa bolinha vermelha. E se você parar o mouse em cima dela, ele vai te dizer o que está de errado no nosso módulo. É, existe também um botão de pause. Então, isso acontece porque, igual vocês podem ver aqui, este pipeline contém diversos módulos e digamos que eu estou testando justamente o módulo de overlay outlines. Eu poderia simplesmente clicar em step, que vai rodar um módulo por vez, só que eu teria que clicar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes no step para que eu chegue nesse módulo de overlay outlines. Então, uma estratégia que nós temos dentro do seu Profiler é utilizar um botão de pause dentro do Test Mode, em que, uma vez que eu clique em Run, todos os módulos antes do botão de pause eles vão rodar. Isso me economiza cliques e me economiza tempo de processamento, basicamente. Existe esse olhinho também dentro do seu Profiler, que ele basicamente, se ele está aberto, significa que se ele está preto, significa que o resultado dessa operação, ela vai ser mostrada para o usuário. E se você tiver com o olhinho fechado, significa que esse módulo ele vai rodar, só que o resultado não vai ser mostrado para o observador ou para o usuário. Por que que isso às vezes é bom ou não? Principalmente quando nós estamos rodando muitas imagens, o que acontece é, toda vez que nós geramos uma nova janela ou criamos uma nova janela de interface gráfica no computador, isso demanda poder de computação, ou seja, isso demanda tempo de máquina. E então, para a gente conseguir economizar um pouco de tempo, isso não faz muito sentido se você tem 5, 10 imagens para processar, mas se você tem 100 ou se você tem 5.000 imagens, isso começa a fazer um pouquinho de diferença no tempo de processamento final. Então, a gente pode ocultar o resultado para a gente ganhar tempo de máquina, ou simplesmente para não ficar com 15 janelas abertas no nosso computador, a gente pode simplesmente, eu não quero visualizar a janela de medidas de localização, por exemplo, eu posso simplesmente apagar ela, porque vai ser simplesmente uma tabela que não vai me trazer tanta informação neste momento. E por último, nós temos a ferramenta de alerta, dizendo que este módulo, Export Spreadsheet, ele não funciona no modo de teste. Isso significa que ele está ali, ele está configurado, mas infelizmente ele não é funcional no modo de teste, porque o modo de teste não consegue criar essa planilha, basicamente. Aqui nós podemos, então, rodar todos os módulos ativos até encontrar o botão de pause ou rodar até o próximo utilizando o botão Step. Uma vez que nós sabemos agora como a janelinha ou como o seu profiler funciona em termos de quais informações ele nos dá dentro do módulo teste, a gente pode partir para a nossa segmentação inicial, que basicamente é uma segmentação de núcleo. Então, dentro do seu profiler, dentro do seu profile, a gente vai adicionar um módulo chamado identificação de objetos primários, porque o primeiro objeto que eu estou detectando, neste caso, é o meu núcleo. Então, dentro deste pipeline, eu tenho um módulo de identificação de objetos primários. E, como padrão, o seu profile vai nos perguntar qual a imagem eu vou utilizar para processar os meus objetos primários, ou em qual imagem eu devo buscar esses objetos, que neste caso eu vou nomear como núcleo. Então, no caso do nosso pipeline de hoje, a gente vai selecionar a imagem chamada origem DNA. Então, na imagem origem DNA, que é a imagem do nosso núcleo, do nosso marcador de DAP, eu quero identificar objetos que eu vou identificar como núcleo. Além disso,
ele vai me perguntar qual é o diâmetro típico desse objeto, qual é o diâmetro mínimo do objeto que eu estou procurando e qual é o diâmetro máximo do objeto que eu estou procurando. Lembra que eu mostrei para vocês aquela ferramenta de medida dos objetos? Então, usando aquelas medidas, a gente vai determinar qual é o range de detecção do objeto. Isso é super importante porque se você sabe mais ou menos o tamanho do núcleo ou do objeto a ser detectado, você pode, por exemplo, eliminar aqueles objetos que são menores, que possivelmente é um debris celular, ou objetos que são maiores, que pode ser aqueles artefatos gigantescos, que pode ser um pelo de uma fibra de algodão que caiu no poço ou caiu na lâmina, por exemplo, e que é maior do que 150 pixels, por exemplo. Outra opção que o Cell nos dá é de descartar objetos que estão fora deste diâmetro. Então, apesar de eu determinar o diâmetro aqui, entre 10 e 150, posso falar, Cell Profiler, mantenha ou não mantenha esses objetos como objetos de interesse. Além disso, e principalmente quando a gente trabalha com medidas, por exemplo, eu quero saber se aquela minha célula está infectada com uma bactéria ou não, ou eu quero ter uma medida mais precisa da morfologia da minha célula, eu posso descartar objetos que tocam a borda da minha imagem. Isso é super importante porque quando você tem células ou objetos que tocam a borda da imagem de vocês, isso significa que parte do objeto está fora do campo de visão de interesse. Se vocês estão fazendo uma medida que depende intimamente, por exemplo, da morfologia daquele objeto, é muito bom que você consiga eliminar esses objetos que toquem a borda para evitar falsos positivos ou falsos negativos ou medidas incorretas de quantificação. E o seu profile ele mostra isso para a gente de uma forma bem visual. Então, esse aqui é a janela de resultados desse objeto primário. Então, aqui ele vai nos mostrar a imagem original, que é aquela imagem de origem do DNA. Aqui, os núcleos, ou seja, os objetos que foram detectados. E aqui embaixo ele vai nos mostrar o contorno de cada um desses objetos. E se vocês repararem, existem objetos contornados em verde, que são aqueles objetos que foram aceitos, ou seja, são objetos que passaram naqueles crivos que nós dissemos para ele. Eles estão entre 10 e 150 pixels e eles não tocam a borda do meu objeto, da minha imagem. Já aqueles objetos que são menores do que 10 ou maiores do que 150, eles vão ficar marcados em magenta. Então, esse aqui é o contorno de objetos que foram identificados, mas que não respeitam o critério que nós determinamos de tamanho. Então, eles ficam marcados aqui como magenta e eles não passam como detecção de núcleo. Então, se vocês observarem, eles não estão presentes na imagem dos objetos aqui. E nós temos objetos que estão contornados em laranja ou alaranjado, que são objetos que foram identificados, mas que tocam a borda, que nós dissemos também para o Cell Profiler que nós não queremos esses objetos, então eles já são eliminados aqui nessa primeira identificação. Tá? Além disso, o Cell Profiler nos dá um resumo desses objetos, então nesse caso aqui, ele falou que nós identificamos 60 objetos e que a média de diâmetro desses objetos é de 29,5 pixels. Isso é super importante se vocês querem determinar perfis de objetos específicos e saber, não, realmente eu quero pegar objetos maiores, objetos menores. A gente tem uma primeira medida aqui já extraída. Outra coisa que a gente pode dizer aqui é que esses objetos cobrem 12,2% da área da minha imagem e que o valor de threshold utilizado foi esse aqui, 0,00421, e aí isso pode nos inferir ou nos dizer se eu quero pegar mais ou menos do objeto, e assim por diante, a gente já vai discutir esse valor de threshold aqui. Bom, alguns módulos, como o identificador de objetos primários, ele possui dois modos de operação. Nessa primeira versão, nós estamos utilizando a versão básica dele, que simplesmente pede a imagem, o nome do objeto, o tamanho do objeto, se a gente vai descartar ou não, e se a gente vai descartar os que tocam a borda ou não. Mas se vocês observarem, este módulo ele possui um modo avançado. Por que esse módulo possui um modo avançado? Isso nos permite trabalhar ou trocar ou configurar
de uma melhor forma o nosso segmentador ou o nosso identificador de objetos primários. Como isso funciona? O modo avançado nos permite escolher os algoritmos que fazem essa separação entre o que é o background do que é o foreground, ou seja, do que é o nosso fundo do que é o nosso objeto de interesse. Se nós trocamos o algoritmo, isso significa que nós podemos performar melhor ou pior dependendo da situação. Então, aqui, a partir do momento que a gente habilita o modo avançado, isso nos permite trocar a estratégia de threshold. Nesse caso aqui, por exemplo, estamos utilizando o algoritmo de Otsu, que é o nome de uma pessoa que criou esse algoritmo, mas nós podemos escolher entropia mínima, podemos escolher um background robusto, podemos escolher uma medida ou podemos fazer esse threshold manual. Já vou explicar para vocês exatamente o que é o threshold, mas aqui isso nos permite escolher diferentes estratégias de identificação de objetos. E o threshold nada mais é do que um limiar para dividir a imagem em fundo e primeiro plano, ou seja, é um valor que a gente precisa calcular ou que a gente precisa informar para o software para dividir os valores de pixel entre o que é o nosso background do que é o nosso foreground, ou seja, o que é o nosso fundo do que é o nosso objeto. Então, essa aqui é uma representação, é um histograma da nossa imagem, em que vai representar a frequência de pixels pela intensidade deles. Então, esses pixels aqui são pixels mais intensos, normalmente são pixels dos nossos objetos, e isso aqui é o nosso fundo, o nosso background. E o que a gente precisa encontrar? A gente precisa encontrar um valor aqui de divisão para separar o que é o pixel de interesse do pixel do fundo. Então, se eu escolher um valor de linear, um valor de thresholding muito baixo, isso significa que eu vou pegar o meu objeto e vou pegar coisas adjacentes ao meu objeto, ou seja, eu estou pegando o meu objeto mais alguns pixels em volta desse objeto. Então, isso significa que eu não estou segmentando ou não estou identificando o meu objeto da forma como eu deveria. Tá, e se eu deslocar meu linear de threshold muito para a direita, isso significa que eu estou sendo muito restritivo com o meu linear ou com o meu histograma. Isso significa então que eu estou pegando menos pixels do que eu deveria pegar. Então eu estou pegando meu objeto, só que eu não estou pegando meu objeto como um todo. Então eu estou diminuindo o tamanho do meu objeto. Então a ideia é que nós peguemos um valor aqui no meio e que esse valor represente exatamente o nosso objeto de interesse. Então, qual que é o melhor limite para dividir os pixels das imagens entre o fundo e o primeiro plano? Isso vai variar de acordo com a intensidade e cada algoritmo vai trabalhar de uma forma diferente, identificar e dividir este histograma de uma forma diferente. Por isso que nós temos diferentes algoritmos. Então, por exemplo, é, em termos práticos, a gente vai usar a entropia mínima em que em casos em que há uma divisão clara entre o fundo e o primeiro plano. Normalmente, imagens de núcleo, a gente realmente consegue discernir muito bem o que é o fundo do que é o nosso marcador núcleo. Então, normalmente a gente vai usar uma entropia mínima. Otsu, ele é super bom porque ele, além de permitir que ele separe o nosso histograma em dois, ele tem uma outra função que ele divide o nosso histograma em três. E esse três, na verdade, é uma região muito próxima ao centro, que é justamente essa região dúbia. Então a gente usa muito Otsu quando você tem é, é, aquelas marcações que, eu tenho minha célula, está inteira marcada, e tem uma região menos marcada dentro da minha célula que eu quero ou que eu não quero segmentar. Então a gente usa um Otsu de três classes porque a gente consegue enxergar o fundo, uma classe intermediária e uma classe mais marcada. E o background robusto é basicamente muito bom para aquelas imagens que têm muito fundo, que aí ele realmente vai pegar. Você tem aquela imagem que tem muito fundo e se tem alguma coisinha acima desse fundo, ou seja, a sua imagem tem muito background, normalmente o algoritmo de background robusto deve funcionar melhor nisso. Mas como a gente está falando de múltiplas imagens, isso a gente precisa testar em várias imagens para ver se realmente esses algoritmos estão performando bem
em diferentes condições experimentais, ou em diferentes grupos de imagens. E existe um post do blog, do laboratório também, falando sobre quando a sua segmentação está boa o suficiente para você continuar. Porque às vezes a gente não atinge a melhor segmentação possível, que é essa aqui, a gente fica com essa segmentação, e aí neste blog, aqui neste post, a gente discute quando você pode deixar a sua segmentação dessa forma ou não, quando você deve trabalhar mais a sua segmentação e assim por diante. Bom, além de determinar o tipo de thresholding, a gente pode ainda assim trabalhar com outros parâmetros ainda mais específicos, que é, por exemplo, os fatores de correção e os limites superior e inferior do histograma. Tudo isso a gente está trabalhando com o nosso histograma em conjunto com os nossos limiares de detecção. Então, digamos que nós temos um algoritmo de Otsu, ou que calculou o limiar de threshold nessa posição, certo? Se eu aplicar um fator de correção 0,8, significa que este valor vai ser corrigido por uma multiplicação de 0,8 e este novo valor de limiar de detecção vai ser deslocado para a esquerda. Significa que eu vou pegar, eu vou calcular, eu vou falar para o seu profiler calcular este valor e vou permitir um pouco mais de pixel aqui. Mesma coisa para o outro lado, quando eu acho que ele calculou bem o que deveria ser o meu threshold, ou o meu limiar, mas eu quero que o seu profile seja um pouquinho mais restrito para que ele pegue menos pixels não intensos. Então, eu posso multiplicar este fator calculado por 1,1 e aí o meu cell profiler vai ser mais restritivo em termos de segmentação. Tudo isso vocês vão poder brincar daqui a pouco na sessão prática, então vocês vão alterar esses valores aqui do fator de correção de threshold e vão ver na prática como isso afeta a qualidade de segmentação para vocês. E existe também os limites superiores e inferiores, que a gente às vezes usa, porque às vezes o nosso histograma ele não é tão bonitinho quanto esse aqui, ele é um histograma um pouco mais complexo. E aí, para a gente trabalhar melhor, o que a gente pode fazer é falar, olha, seu profiler, eu quero que você analise o histograma, mas eu quero que você desconsidere os valores que estão abaixo ou acima dessas paredes que eu determinar. E com isso, o seu profiler vai trabalhar dentro dessa janela aqui, que talvez seja uma janela mais simples de você separar o que é o seu objeto do que é o seu fundo. Então, é uma forma de você, por exemplo, eliminar esses pixels que estão aqui e facilitar a sua segmentação, principalmente quando você tem histogramas mais complexos, quando você tem, por exemplo, é, quando você tem aquelas imagens que tem muito precipitado de secundário, por exemplo, que tem um pico muito grande aqui em cima que acaba deslocando o seu fator de limiar muito para cima, você pode simplesmente estabelecer paredes para que o seu profiler não veja esses pixels muito fracos ou muito intensos e ele consiga fazer um cálculo melhor de limiar de thresholding. O último fator aqui que a gente pode aplicar é um fator de embaçamento, basicamente, ou de smoothing, que utiliza um filtro gaussiano, que é um filtro, basicamente, é um filtro que vai embaçar um pouco a nossa imagem. E quando a gente está falando de segmentação ou de identificação de objetos primários, a gente quer que o nosso objeto primário seja identificado da melhor forma possível. Se eu tentar é, segmentar esse objeto núcleo aqui nessa imagem, sem utilizar nenhum fator de embaçamento, ou seja, nenhum fator é, de smoothing, isso significa que o seu profiler ele vai identificar nossos objetos, mas ele vai ficar com um contorno meio irregular. Por quê? Durante a aquisição da imagem, essa é a nossa imagem original, e isso significa que esses pixels aqui, ou seja, todos esses pontinhos que estão fora do nosso núcleo, eles têm mais ou menos a mesma intensidade do que o nosso núcleo.
Isso é um artefato da aquisição. O que a gente pode fazer nesse caso é usar um smoothing scale, que é basicamente embaçar um pouquinho nossa imagem, e isso vai alterar os valores de pixel em volta do nosso núcleo e vai nos direcionar ou vai nos resultar uma segmentação mais uniforme do que seria o nosso objeto, tá? Então, essa é uma estratégia muito utilizada para refinar a segmentação, visto que a nossa imagem original às vezes produz esses artefatos de espículas aqui no núcleo, por exemplo. Uhum. Além disso, nós podemos fazer mais uma conversão, que é uma versão de log. Basicamente, a gente vai fazer uma pequena transformação na nossa imagem, que é para melhorar a distribuição do nosso histograma antes da gente aplicar o algoritmo de tracking. Porque às vezes, quando a gente faz a nossa aquisição no nosso software de aquisição, no nosso microscópio ou em algum sistema de aquisição, a gente tem um histograma dessa forma. E se a gente aplicar aqueles algoritmos de threshold nesse histograma, a gente vai ter um resultado mais ou menos como esse. Então, a gente vai segmentar este núcleo em três aqui, e ele tem essa forma meio estranha, que não parece um núcleo. E a gente pode corrigir isso simplesmente aplicando uma transformação de log, que ele vai redistribuir esses pixels de forma logarítmica para a gente. E aí, agora, com isso, a gente consegue traçar um melhor fator de linearização, e com isso a gente consegue segmentar melhor a nossa estrutura. Tá? Então, isso tudo aqui embaixo são ferramentas que existem no seu Profiler dentro do módulo de identificação de objetos primários que nos permitem melhorar ou pré-processar a nossa imagem antes da identificação do nosso objeto. Isso nos facilita ou isso nos permite uma melhor identificação. Eu sei que eu falei muita coisa, muitas dessas coisas são relativamente novas para todo mundo, mas lembra que eu falei para vocês que o seu Profiler é feito por biólogos para biólogos e tem pontinhos de interrogação em tudo? Então vocês vão ver, por exemplo, na frente de cada uma dessas funções que eu mostrei para vocês, um pontinho de interrogação que vocês podem clicar e exatamente ou muito próximo do que eu falei, vai estar descrito aqui dentro dessas janelinhas. Então vocês vão poder revisitar e entender melhor cada uma dessas funções e como elas afetam a segmentação da imagem de vocês. Tá? Por fim, a gente tem um outro problema. Então, a gente tem o primeiro problema de identificar os nossos objetos. O problema que nós temos aqui, além de identificar os objetos, é que às vezes esses objetos se tocam. E se esses objetos se tocam, o Cell Profiler ou qualquer outro programa de identificação de objetos, ele precisa tomar uma decisão. Bom, esses objetos que se tocam, eles são um único objeto ou eles são objetos separados? E aí a gente precisa dizer isso para o seu profiler. E existem algoritmos, na verdade, que nos permitem separar esses objetos. Então, aqui nós temos o contorno do núcleo. E aqui, então, nós temos em magenta um núcleo gigantesco, na verdade, que ele identificou como um núcleo gigantesco. E aqui à direita nós temos os núcleos, todos eles separados. E aí, para fazer essa distinção de objetos que se tocam, a gente vai ter que implementar um novo algoritmo, que é o chamado de algoritmo de watershed, na verdade, que ele basicamente vai encontrar pontos máximas de intensidade em cada um dos objetos que pertencem àquele objeto central. Uma vez que ele encontra esses clusters ou estes pontos máximos, ele consegue dizer que, olha, isso é um objeto, isso é um outro objeto, isso é um outro objeto, isso é outro objeto, e aí com isso ele consegue dizer que, bom, como estes objetos que estão dentro desse objeto grande, ele tem máximas diferentes, significa que são vários objetos e que eu devo separar cada um deles. Como isso acontece? A gente pode determinar, então a gente pode falar, bom, eu quero separar objetos que se tocam baseado em intensidade ou baseado na forma desses objetos.
Na forma, basicamente, isso vai funcionar se os objetos tiverem o centro mais brilhante e as bordas menos brilhantes. Se vocês quiserem separar por forma, isso vai funcionar melhor se os objetos forem redondos e eles têm essa invaginação aqui. Então, quando isso acontece, é melhor a gente separar por forma e não por intensidade. Ou a gente pode usar uma combinação das duas coisas. Objetos têm intensidades diferentes e formas diferentes. Uhum. Se isso é verdade, a gente pode também pedir para ele calcular isso de forma automática, que é o que normalmente a gente faz. Falar, olha, eu estou te dando o tamanho dos meus objetos, eu quero que, baseado no tamanho dos objetos que eu estou te dando, calcule automaticamente a distância entre as máximas locais, ou eu posso simplesmente determinar isso de forma manual para o nosso software. É, Aqui, mais uma vez, um exemplo de como aquele filtro de embaçamento ou de suavização pode melhorar a nossa segmentação. Então, aqui nós temos nossa imagem original. Se a gente partir para uma segmentação direta, a gente observa que esse núcleo, se vocês observarem aqui, ele tem um ponto, ou uma região mais intensa, uma região menos intensa e outra região mais intensa. Se a gente usar aquele filtro ou aquele algoritmo que vai encontrar intensidades diferentes, ele vai identificar dois objetos aqui. Mas, se eu aplicar um filtro de suavização, ou seja, eu suavizar a intensidade dos pixels entre uma coisa e outra, ou seja, entre uma região do núcleo e outra região do núcleo, o que vai acontecer é que essas diferenças de máximas elas não serão tão evidentes mais, e com isso esse objeto vai ser identificado como um único objeto. Então, aqui mais um exemplo de como esses filtros de suavização, ou de Gaussiano, ou de smoothing, eles podem contribuir para uma melhor segmentação na nossa imagem. Aqui simplesmente mostrando que neste caso, esse núcleo tem duas máximas. Quando a gente filtra, ou quando a gente faz esse filtro de Gaussiana ou de smoothing, ele perde essas duas máximas e fica com uma única. Aí uma coisa é, para a gente prestar atenção, nunca ajuste demais uma única imagem, porque a gente tem que lembrar que todos esses parâmetros precisam ser aplicados a um conjunto de imagens que vocês têm, que podem ser dezenas ou milhares de imagens. Então, sempre teste em mais de uma imagem e não em uma única. A gente pode parar 5 minutinhos. Então, agora são 2h14, a gente pode voltar às 2h20 Tem, para. eu ia falar Desculpe, que tem uma pergunta, mas pode falar, pode falar. tem uma pergunta? Hum. Claro. Não, pode. Ah, Desculpa, pode ler? A, pode ler. a Irene perguntou, então, se o objeto a ser identificado for uma organela não esférica ou não ovoide, por exemplo, o Golgi, o melhor seria usar o intensity para separar. Tá, ótima pergunta. É, Depende da marcação, porque dependendo da organela, se ela tiver diferentes intensidades ao longo da organela, isso vai ser ruim para o intensity. Normalmente, quando são organelas muito filamentosas, assim, a gente não faz a separação, a gente não faz o declumping. A gente identifica ela como um todo. E aí a gente só separa objetos que realmente não se tocam. Então a gente não faz a separação baseada em watershed, e sim uma separação baseada em pixel positivo ou pixel negativo mesmo. Hum. E uma outra pergunta interessante que ela fez também, você pode comentar um pouco? Claro, Diga, posso falar? claro. Pode. Digamos que tenho uma ideia do que preciso fazer, mas não sei como classificar a categoria de módulo, como faço para descobrir. Ou não tenho ideia Hum, de que módulos precisaria para atingir meu objetivo.
Super, super legal essa pergunta. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para o final da aula, é, que não tenho ideia do que fazer com o seu Profiler, mas gostaria de usar. O seu Profiler tem vários tutoriais ou vários é, exemplos em que nós tentamos cobrir uma vasta gama de perguntas com esses exemplos, esses tutoriais. Então, o que a gente recomenda é que as pessoas vão até a página do seu Profiler, encontrem um exemplo ou um tutorial que seja parecido com aquilo que você quer fazer e simplesmente baixe esses arquivos que contêm um pipeline pronto e um banco de imagens que te permite rodar isso, e aí, por similaridade, você vai trocando e vai entendendo como as coisas funcionam. Uhum. Muito bom. Ah, tem mais uma perguntinha. Manda ver. A Débora perguntou: o que é possível fazer quando os objetos não têm um range de tamanho bem definido? Por exemplo, trabalho com células tratadas e no mesmo campo tem células de muitos tamanhos diferentes. Tá, você pode é, não filtrar por tamanho e identificar todos os objetos, por exemplo, que às vezes funciona, às vezes não. A gente tem alguns exemplos que, se as suas células realmente elas têm um tamanho e uma forma muito diferente uma em relação à outra, às vezes a gente precisa fazer uma estratégia meio dupla de identificar um tipo celular ou uma classe de células, depois uma outra classe de células e juntar os dois objetos depois e passar isso para frente. Teria que olhar caso a caso, mas na maioria das vezes, quando isso acontece, se é uma cultura de célula em monocamada, uma cultura única, normalmente só desabilitar o filtro de tamanho já deveria resolver para responder isso. Mas boa. Legal. Valeu. Tá, então voltamos a 2h30, pode ser? 2h30. 12 minutinhos então pra gente se hidratar. Beleza. Sim. Pode continuar? É, Então, nesse primeiro momento, nós identificamos ou segmentamos os núcleos das nossas células, só que a gente precisa lembrar que nós temos mais um objeto para identificar neste pipeline, são os núcleos, as células e o citoplasma. Então, a gente vai partir agora, uma vez que nós temos o núcleo segmentado, para a segmentação da célula como um todo e a identificação do objeto primário. Então, a gente tem essa primeira imagem, que é a imagem do nosso núcleo, a gente fez a identificação do nosso objeto primário. E, neste caso, a gente identificou o nosso objeto primário como sendo os nossos núcleos. Nós poderíamos fazer a mesma coisa para identificar os nossos objetos célula, como um todo. Então, se a gente pegar a imagem da nossa célula e utilizar o módulo de identificação dos objetos primários, a gente poderia, aqui, de fato, identificar os nossos as nossas células. Então, o módulo de identificação de objetos primários ele não é exclusivo para núcleos. A gente pode identificar qualquer objeto primário que a gente tenha interesse. Isso aqui é particularmente útil se vocês, por exemplo, fizeram uma marcação, ou tem uma imuno, ou tem uma imagem que não tem marcação de núcleo. E aí vocês querem identificar a célula, mas sem ter esse objeto primário núcleo. Então, vocês podem utilizar o identificador de objetos primários para fazer isso. Só que isso acaba gerando objetos que não são a sua célula como um todo. Então, a identificação de objetos primários para a célula, ela pode funcionar dependendo de como está a sua imuno, mas nem sempre ela vai ficar tão boa. Então, uma estratégia que a gente tem é utilizar o nosso segundo módulo, que é a identificação de objetos secundários. Por que que ele chama objetos secundários? Porque ele utiliza o objeto primário como referência. E aí, neste caso, o nosso núcleo vai ser a referência para criar nosso objeto secundário. Então, como entrada nesse módulo, a gente tem a nossa imagem, que vai ser a imagem da nossa célula, mais o objeto primário, o núcleo, que foi o objeto que nós identificamos. Então, utilizando o objeto primário, o núcleo, identifica a nossa célula. E a partir disso, a gente tem então aqui o que é em verde é o nosso objeto primário, que em magenta vai ser a identificação do nosso objeto secundário. E a gente consegue ver claramente aqui que a nossa identificação fica melhor,
porque aí aqui, neste caso, ele utiliza o nosso objeto primário como o nosso, a nossa máxima inicial. Então ele vai falar, bom, a partir isso aqui é um núcleo, em volta do meu núcleo eu tenho a minha célula. Então ele identifica o núcleo como o início do nosso objeto e expande até encontrar a borda da nossa célula, neste caso. E isso vai funcionar muito bem se você tem células mononucleadas. Agora, se você tem células multinucleadas, este módulo não vai funcionar tão bem, porque justamente ele vai identificar para cada núcleo uma célula. Se a sua célula é multinucleada, esse módulo de identificação de objetos secundários ele não funciona, e aí a gente tem outras estratégias para fazer essa identificação. E essa identificação de objetos secundários, assim como nossos objetos primários, ela é passível de configurações. Então, essas configurações ela pode ser independente da imagem. Então, a gente pode, por exemplo, usar uma distância n conhecida. Então, digamos que eu tenho o meu núcleo e eu não tenho um marcador que marque todo o citoplasma da minha célula como um todo, mas mesmo assim eu quero criar um objeto chamado célula. Então, eu posso criar isso de forma artificial utilizando uma distância em pixel conhecida. Então, isso vai ignorar a informação da minha imagem e simplesmente vai ampliar o tamanho do meu objeto. Deixa eu pegar minha coisinha aqui. Ele vai pegar o tamanho do meu objeto primário, que vai ser meu núcleo, e vai dilatar esse objeto para que ele se torne maior. E aí, isso vai ser a minha célula como um todo. Isso é super útil quando você não tem uma marcação citoplasmática que marque todas as suas células. E mesmo assim você quer ter essa informação. Ou você pode utilizar informações na sua imagem, que é basicamente utilizando aqueles algoritmos que nós já mencionamos, de watershed, por exemplo, ou distância em relação ao núcleo, por exemplo. E aí cada um deles vai performar de uma forma diferente dependendo da característica da sua imagem, da característica do, da segmentação que a gente quer ter, na verdade. E aí a gente precisa lembrar que no caso de identificação de objetos baseado em imagem, a gente vai ter um limiar de threshold que ele vai ter que atribuir, que é basicamente um valor, ele vai fazer um cálculo matemático na sua imagem para determinar o que é o background aqui neste caso, do que é o foreground aqui neste outro caso. Opa. Hum. Bom, agora que nós temos o núcleo e a célula identificada, a gente pode identificar, na verdade, um terceiro compartimento, na verdade, que é o citoplasma. E aí, neste caso, é muito simples em termos computacionais, ou em termos de algoritmo, porque nós temos um objeto grande, que é a célula, nós temos o objeto núcleo, que é um objeto pequeno. Se eu subtrair o meu objeto secundário do meu objeto primário, eu vou ter o que a gente chama de objeto terciário, que nada mais é do que o nosso citoplasma. Se é um objeto terciário, então o nome do nosso módulo é a identificação de objetos terciários, que ele vai simplesmente subtrair o objeto grande do objeto pequeno e vai resultar um objeto, um terceiro objeto, um novo objeto, que é simplesmente a operação matemática de subtração de uma máscara pela outra, bem simples, e com isso a gente cria o nosso objeto chamado citoplasma. A gente pode fazer a mesma coisa ou coisas muito parecidas para criar membrana nuclear ou membrana da célula, para a gente ter essa nova organela mesmo, essa nova organela, essa nova região, sem precisar de uma marcação específica, por exemplo. A gente consegue criar isso de forma artificial dentro do seu Procara, simplesmente manipulando o tamanho dessas máscaras e subtraindo uma pela outra, por exemplo. Como nós somos biólogos de background, normalmente, é, eu acho que a visualização do que a gente está fazendo é um fator crucial para as nossas análises, e o seu Profiler permite que a gente visualize o que a gente está fazendo. Então, existem módulos chamado Overlay Outlines ou Overlay Objects dentro do seu Profiler que permite que a gente pegue a nossa imagem original e sobreponha os objetos
que nós segmentamos. Então, nesse caso aqui, o Overlay Outlines, ele vai simplesmente colocar o contorno do núcleo e o contorno da célula em cima da nossa imagem original. Com isso, a gente consegue conferir, fazer aquela checagem de sanidade mental mesmo, para saber se o que o Cell Profiler está identificando como célula ou como núcleo faz sentido biológico ou não para a gente. A mesma coisa no Overlay Objects, que aí ele vai sobrepor o objeto célula, neste caso, em cima da nossa imagem original. E com isso a gente fala, não, realmente, ele está segmentando aquilo que eu quero ou não, ele não está segmentando aquilo que eu quero, eu devo melhorar a minha segmentação. Isso é parte biológica de entendimento do que o Cell Profiler deve selecionar ou segmentar ou identificar como objeto que nos corresponde. Existe uma outra forma de criar visualizações, que é uma forma muito interessante. Então, aqui dentro do Cell Profiler, no canto onde temos a criação do nosso pipeline, aqui embaixo tem uma função chamada View Workspace. View Workspace permite que a gente sobreponha várias coisas dentro da nossa imagem. Então, ele permite que a gente selecione uma imagem específica. Uma vez que nós selecionamos a imagem, nós podemos selecionar quais objetos eu quero mostrar, neste caso, célula, núcleo e nucleolo. E eu quero que ele coloque uma máscara de RNA no núcleo e eu quero que ele me dê o número de nucleolos por núcleo. E aí ele vai me mostrar nessa janela de workspace o dado que ele já extraiu. Então aqui nesse caso aqui nós temos várias células e aqui ele está mostrando em verde o contorno da célula, em magenta o núcleo, em amarelo o nucleolo. E o que a gente está vendo, esse número aqui, é o número de nucleolos em cada uma das células. E aí isso aqui é super legal se vocês querem, por exemplo, criar um classificador. Que aí dentro do seu profile a gente pode, por exemplo, criar, eu quero contar quantas células tem mais do que 5 nucleolos. Por que que eu quero contar mais que 5? Porque eu vi que mais ou menos a média de nucleolos das minhas células é 5. Então eu quero saber se tem alguma diferença, por exemplo, entre um tratamento e outro em número de nucleolos. Eu sei mais ou menos qual é a média de nucleolos por célula. Eu posso tentar criar um classificador aqui baseado nisso que eu estou observando, por exemplo, de dados em cima do meu da minha imagem. E o mais legal aqui é que essas imagens a gente pode exportar e salvar essas imagens e isso pode ficar armazenado em algum lugar, porque normalmente você roda o pipeline, você chega no final com uma planilha de dados gigantesca, a gente vai falar sobre os dados que a gente gera, e aí tem alguns outliers lá, e aí o seu orientador fala, bom, mas você tem certeza que nessa imagem você quantificou da forma correta? Ou você roda o pipeline na frente do seu orientador, ou você pega as imagens que você salvou neste processo e mostra, não, realmente, essa imagem aqui é uma imagem que é um outlier, não, essa imagem não é um outlier, realmente é meu tratamento que realmente está mudando alguma característica específica dessa imagem ou dessas células, que está aumentando o número de nucleolos, assim por diante. Então, é uma checagem para a gente, que a gente pode salvar e depois a gente pode mostrar isso como evidência para o nosso orientador, para o nosso chefe depois. Bom, uma vez então que nós identificamos núcleo, célula, citoplasma, existe mais um compartimento que a gente vai querer quantificar aqui dentro desse pipeline, chamado de nucleolos. Os nucleolos são regiões condensadas de DNA dentro do núcleo, e aí eles estão marcados com esse marcador para RNA, igual a gente está vendo aqui. Só que, para a gente fazer essa segmentação, a gente vai ver aqui que a gente vai precisar primeiro processar essas imagens para evidenciar essas estruturas e depois identificar esses objetos. Tá? Por que que o processamento das imagens às vezes é necessário? Às vezes é legal a gente processar essas imagens porque a gente quer evidenciar uma estrutura específica dela. Então, essa aqui é a nossa imagem original e essa aqui é uma imagem processada, ou seja, a gente está transformando essa imagem nessa imagem em que os eventos de interesse que eu quero quantificar, que são essas bolinhas aqui, elas estão mais evidentes. Se elas estão mais evidentes, isso significa que isso é mais fácil de ser identificado.
Então, uma vez que eu pego a minha imagem original, eu processo, eu consigo fazer uma boa segmentação disso aqui. Parte importante disso é que, uma vez que essa imagem foi processada, a gente não faz medidas em cima dessa imagem. Então, aqui nós temos a imagem segmentada com os nucléolos. Quando eu for pedir para o seu profiler extrair as medidas de tamanho não, mas de intensidade, de granulosidade, de textura dessas organelas, eu não vou fazer essas medidas na minha imagem processada, mas sim na minha imagem original. Uma vez que eu criei o meu objeto, eu posso referenciar esse objeto na minha imagem original. E aí, por isso, não tem problema eu processar essa imagem, porque eu não estou extraindo medidas dessa imagem. Eu estou utilizando essa imagem como uma máscara para gerar os objetos da melhor forma possível, para que essa máscara seja aplicada na minha imagem original, sem o comprometimento da informação biológica adquirida no primeiro momento. E aí existem inúmeros módulos, na verdade, que a gente pode utilizar dentro do Zapier para melhorar essas imagens ou para processar essas imagens. Cada uma delas tem funções específicas e trabalham e interagem com as imagens de uma forma diferente. Então, por exemplo, este módulo de melhoramento de paredes, ele funciona muito bem, por exemplo, se você tem um marcador que é um marcador de membrana plasmática, ou um marcador de membrana nuclear. Marcadores de membrana, normalmente, eles são evidenciados usando esse algoritmo aqui, ou esse módulo. Enhancer Suppress Features foi exatamente este algoritmo que a gente usou aqui, ou este módulo que a gente usou para fazer esse processamento. Ele funciona para destacar estruturas tubulares ou pontilhadas ou buraquinhos nas nossas imagens, ou pontos escuros na nossa imagem. Existe processamento do tipo de cortar a imagem, porque às vezes, por exemplo, eu tenho uma imagem grande, eu só quero trabalhar com uma região pequena dessa imagem. Eu posso simplesmente cortar ela, eu posso trocar a cor dessa imagem, eu posso aplicar filtros gaussianos e dentro do seu profiler a gente pode ainda sim rodar uma macro do ImageJ. Uma macro do ImageJ é nada mais, nada menos do que o ImageJ com um código que processa várias imagens ao mesmo tempo. Então a gente consegue dentro do seu profiler rodar o ImageJ, por exemplo, caso seja de interesse para o processamento de imagens. Uma vez que nós temos os nossos objetos segmentados da forma como nós gostaríamos, a gente pode partir para as medidas de interesse. E aí, realizar medidas de interesse é super simples, desde que vocês saibam o que vocês estão querendo medir. Se vocês não sabem, vocês podem simplesmente pedir para o seu profiler extrair todas as medidas e depois vocês lidam com essas planilhas de dados gigantescas. Mas, por exemplo, aqui algumas medidas que o módulo de medidas de forma e tamanho de objetos nos dão. Então, se a gente adicionar o módulo de medidas de objetos de forma e tamanho, ele vai nos dar a área, o perímetro, a excentricidade, o comprimento do eixo maior, o comprimento do eixo menor, a orientação e a solidez, por exemplo, de cada um dos nossos objetos de interesse. Se a gente está trabalhando com intensidade ou quer entender as diferenças de intensidade entre objetos ou entre grupos, a gente vai utilizar um outro módulo, que é o módulo de medida de intensidade de objeto, que vai nos dar, por exemplo, a intensidade integrada, que é a soma da intensidade de todos os pixels de um objeto, vai dar a média, a mediana, o desvio padrão das intensidades, valor máximo, valor mínimo do objeto, os quartis superior, quartil inferior na intensidade, para cada um dos objetos. E aí, se eu tenho um objeto, por exemplo, que é um núcleo, eu posso medir a intensidade do RNA na região nuclear, mas eu também posso medir a intensidade do RNA no citoplasma, porque eu tenho um outro objeto. Então, eu posso fazer essas duas medidas de intensidade, porque eu tenho objetos diferentes, delimitando regiões diferentes da mesma célula. Então, utilizando a mesma imagem, eu posso fazer diferentes medidas. Outro módulo super legal que a gente usa dentro do Zero Profiler é um módulo que mede a distribuição de intensidade dentro do objeto.
E aí é que é super legal, porque se você quer saber se sua marcação está mais perinuclear ou mais de membrana, você pode usar este módulo, porque ele vai separar o seu objeto em diferentes regiões, então região um, região 2, região 3, região 4, por exemplo. A gente pode dizer o número de regiões, o tamanho do raio aqui desses círculos, digamos assim. E aí, com isso, a gente pode dizer, por exemplo, está ocorrendo a translocação desse fator nuclear do núcleo para o citoplasma, sem precisar, por exemplo, de uma segmentação de núcleo, por exemplo, ou dizer se meu marcador está indo para a membrana plasmática porque ele está saindo de 2 ou 3, que era uma região que ele estava, e indo para uma região 4. Então, esse módulo ele já faz esses cálculos de distribuição de forma automática para vocês. Além disso, ele faz uma outra análise, que é chamada de análise de momento de Zernick, que ele consegue ver a distribuição além de saber em qual dos círculos ele está, ele consegue dizer se uma região do círculo está mais intensa do que outra, ou seja, uma região da célula está mais intensa do que a outra. E a gente consegue extrair essa informação. Isso aqui é super legal quando a gente trabalha com elementos de polarização. Por exemplo, que a gente quer saber se a célula está polarizando para um dos lados ou não, de acordo com algum parâmetro específico, alguma condição específica. Uma vez que nós realizamos as medidas, a gente pode simplesmente salvar as imagens, que é super importante para a gente voltar nisso e ter uma ideia do que aconteceu nas nossas coisas e exportar as planilhas de dados que nós extraímos, que são as medidas de interesse. Nos módulos de processamento de arquivos, a gente pode salvar as imagens, igual eu disse para vocês, e aí a gente pode salvar essas imagens como TIFF, como JPEG, como PNG, dependendo das aplicações, porque às vezes vocês querem processar essas imagens no Cell Profiler e depois usar essas imagens em outro programa, e aí, então a gente recomenda que vocês utilizem a extensão TIFF, que é uma extensão que não degrada a imagem de vocês, mas não, eu só quero essa imagem como um controle de sanidade ou como um controle de qualidade para caso eu precise revisitar esse dado, eu entenda se aquele campo estava com artefato, ou foi bem processado, ou foi mal processado. Aí vocês conseguem salvar no JPEG, no PNG, que são arquivos comprimidos, mas que trazem essa informação. E nós temos as formas, ou dois módulos, para exportar esses dados para o essas tabelas de medidas, que é o Export Spread, que vai exportar essas medidas todas que nós fizemos para um arquivo CSV ou TSV, que é um arquivo que é lido pelo Excel, que é como Separate Values, ou qualquer outro programa de planilhas vai conseguir ver esse arquivo e vai ser realmente uma planilha gigantesca de dados. E existe uma outra forma, na verdade, de se exportar o dado, que é Export to Database, que utiliza um banco de dados do tipo SQL ou SQL ou MySQL, que normalmente é utilizado quando você tem muitas imagens. Então, por exemplo, se eu tenho mais de 500 imagens, normalmente o seu profiler vai falar, olha, é melhor que você exporte como um arquivo de database do que um CSV, porque o CSV pode ficar instável pelo tamanho do arquivo, por exemplo. Então, são formas de armazenar os dados que são um pouquinho diferentes. Desculpe. Além disso, o Cell Profiler tem um irmão, na verdade, que é o Cell Profiler Analyst, que é um software de análise de dados ou de exploração de dados baseado em machine learning, que a gente consegue fazer uma identificação, uma classificação de objetos baseado em machine learning. A gente não vai falar sobre ele hoje, mas que a gente consegue gerar os arquivos necessários para rodar o Cell Profiler Analyst dentro do Export to Database também. Fator muito importante é como que a gente salva e como a gente exporta e como a gente compartilha esses pipelines. Então, dentro do seu profile existem duas formas de se trabalhar ou de se salvar o pipeline ou o arquivo. A gente pode salvar a imagem como um projeto, imagem, o pipeline como um projeto, e
existe uma diferença clara entre salvar o projeto ou exportar o pipeline. Quando a gente salva o projeto, ele salva o pipeline junto com o local das imagens e os metadados. Isso é super bom se você está trabalhando localmente e se só você trabalha com esses arquivos, porque ele precisa, o arquivo CP Project, ele precisa das imagens naquela posição do seu computador. E isso significa, se você salvar como um projeto e compartilhar, você teria que compartilhar as imagens também com a pessoa. Quando a gente exporta o pipeline, então vem aqui em File, Export Pipeline, a gente exporta somente o arquivo do pipeline, que é a sequência de módulos, e isso é super fácil de compartilhar, porque é super pequenininho, é um arquivo de texto simples, que você pode simplesmente compartilhar por e-mail com qualquer pessoa, ou você pode adicionar como material suplementar à sua publicação. Então, se vocês, por exemplo, têm dificuldades, por exemplo, para escrever materiais e métodos de análise de imagens, usar o SubProfiler é super legal, porque se você tem um arquivo CPPipe, este é o arquivo de configuração de análise, você pode simplesmente falar que as minhas imagens foram analisadas segundo o arquivo compartilhado no material suplementar 1, CPPipe, minha análise. E aí, com isso, você está entregando todo o pipeline de análise para o seu leitor e ele vai conseguir reproduzir em qualquer lugar que ele estiver. E você não vai ter problema nenhum de escrever materiais e métodos. É muito simples escrever dessa forma. E mais importante, é reprodutível. De novo, se aqui terminando de responder aquela pergunta, acho que a Irene que fez em relação a como que eu faço, se eu não sei por onde começar. Então, dentro do seu Profiler existem várias formas de se fazer isso. Então, o que a gente recomenda que as pessoas que estão começando a usar o seu Profiler é usar as funções de tentar um exemplo. Quando você clica em tentar um exemplo, ele já abre um pipeline pronto, com imagens prontas, e aí você simplesmente começa a brincar com essas imagens e a brincar com esses módulos e entender mais ou menos como eles funcionam. É, existe outra ferramenta que é começando com o seu Profiler. Aqui que eu mencionei, então existe uma página do seu Profiler somente com exemplos, e aí nessa página tem vários exemplos. Então, digamos que eu quero trabalhar com quantificação de tumor em imagens de celular, digamos assim. Então, tem uma imagem lá que parece uma imagem de celular e que tem um tecido com tumores, digamos. Eu quero contar o número de células de mosca nesse caso. Ou não, eu quero trabalhar, eu aprendo melhor com tutoriais. Então, existem uma série de tutoriais, e hoje a gente vai fazer daqui a pouquinho o segmentação para iniciantes, mas existem inúmeros tutoriais que possivelmente cobrem algo parecido com o que vocês fazem e vocês podem adaptar para perguntas de vocês. Novamente, eu cito aqui a comunidade, que é o fórum aberto para análise de imagens. Então, image.sc é o fórum que a gente recorre realmente para discutir e para entender e para responder nossas perguntas de análise de imagens. É super simples de usar, então basicamente vocês entram no fórum, clicam em novo tópico e aí existe basicamente um esqueminha de como vocês devem fazer a pergunta. Vocês podem respeitar esse esqueminha ou simplesmente fazer a pergunta do jeito que vocês quiserem. A gente não discrimina ninguém em relação a como as perguntas são feitas. Só que se vocês seguirem esse roteirinho, facilita muito o entendimento, porque nem sempre a pessoa que vai responder a pergunta de vocês é uma pessoa que tem um background em biologia. Então, às vezes se vocês dão um pouco mais de contexto, um pouco mais de organização para essas pessoas, isso facilita a resposta e gera respostas mais assertivas também. Existe também um centro aberto para análise de imagens chamado COBA, e essa aula de hoje ela vai ficar salva lá, assim como inúmeras outras aulas que já foram dadas nesse tema de análise de imagens, tanto em Fiji quanto em Cell Profiler. Eles estão nesse canal do YouTube. E vocês podem também participar
do centro, porque lá eles têm várias pesquisas diferentes em termos de responder ou criar pipelines de análises que não são fáceis, digamos assim. O Broad Institute of MIT and Harvard, eles oferecem o que nós chamamos de office hours. Basicamente, se você tem uma pergunta de análise de imagens e você não sabe como responder, eles fornecem 2 vezes ao ano, por pessoa, 30 minutos de consultoria em análise de imagens em seu profiler. Então, eu tenho um pipeline de seu profiler, eu quero usar o seu profiler para responder a pergunta, vocês podem agendar com eles, por esse link, o uma conversa, e aí vocês apresentam o problema e eles tentam trazer a resposta para vocês. É, Existe a Sociedade Global de Análise de Imagens, que eles também estão fornecendo a mesma estrutura, então eles pegaram os especialistas em análise de imagens, colocaram à disposição da comunidade como um todo. Então vocês podem agendar um horário com basicamente, nesse caso agora é sobre o Fiji ou ImageJ, mas eles fizeram sobre outros programas também, como o Cell Profiler, Elastic, Mapari e assim por diante. Então é mais uma forma gratuita de vocês pedirem ajuda. E a gente que está aqui do outro lado, fornecendo esse tipo de análise, ensinando as pessoas a utilizar, a gente adora quando as perguntas chegam e a gente adora novos problemas de análise de imagens. Aqui no Cefap da USP a gente também tem esse serviço, então aqui no Cefap USP a gente tem por este e-mail, que é o meu e-mail, que é confocal@usp.br. Vocês podem entrar em contato comigo, e a gente oferece a consultoria em análise, treinamento em softwares também. E basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, por favor, nos escrevam caso vocês queiram algum tipo de consultoria. E agora a gente pode partir para a parte prática do nosso workshop.